Vamos começar. Já começamos o bate-bola. E bem, boa noite a todos. Eu inicialmente fiz um pequeno esboço do que eu queria comentar, depois dialoguei bastante com o professor Júlio, agora me faltou, o meu professor, eu sempre chamo de Júlio, agora Bernardes, sobre esse tema, e trocamos algumas ideias, né? Então, o que eu vou traduzir aqui desse trabalho são algumas colocações para nós conversarmos sobre ela. A motivação também vem por outros lados, né? Recentemente apareceu esse livro, As Clínicas Públicas de Freud, que tem repercutido muito, mas, independente disso, também as nossas sociedades estão com as diretorias de comunidade muito ativas, e não só, e a nossa entidade maior, a EPA, né, tem agora algo da cultura com vários braços, não sei se todos sabem, né, mas tem vários braços da comunidade que a EPA está funcionando com muita força. Então, todo esse movimento, né, levou que eu me despertou a curiosidade de produzir algo para conversar com os colegas, né, de uma maneira que não seja um pensamento que ande sozinho, né? Que tenha alguém para dialogar. Então, essas foram as motivações fundamentais, né? Depois vão aparecer outras. Eu abro o texto dizendo assim, né, que a liberdade individual não é um patrimônio da cultura. Isso é uma frase que eu gosto muito de Freud, que está no Mal-Estar. E eu acrescentaria, né, que ela é assim numa cultura republicana democrática, né? Se a cultura não for democrática republicana, né, parece que essa frase perderia um pouco, né, da sua importância, da sua convocatória. Mas eu começo fazendo um pequeno repasse, né? Eu vou falar da Sociedade do Espetáculo, que é lá pelos anos 80 que aparece, né? Do Guy Debord. Eu falo da cultura do narcisismo, de Christoph Larch, né? E o conceito de modernidade líquida, né? Do Bauman, Zygmunt Bauman. Essas ideias circulam no final dos anos 70, a cultura do espetáculo de 67. Então, metade do século passado, elas passam a circular. E com muita repercussão. Né? E elas, de uma certa maneira, né, elas têm uma espécie de sinonímia interna, né, para traduzir o mal-estar da nosso tempo. Né? E, então, elas têm uma espécie de comunicação entre elas. Né? Elas conversam entre si. E eu me lembrei que eu tinha esquecido em algum momento, se eu não me engano, né, nessa época também, aqui no Brasil, o Jurandir Costa Freire, ele falava do narcisismo funesto, para citar um brasileiro. Agora, mais recentemente, né, o Byung-Chul Han, ele vai trazer a ideia de uma sociedade do cansaço, né, onde o imperativo desta sociedade, que vigora nesta sociedade, é o imperativo, né, do desempenho. Né? E eu fiz uma conexão com essa palavra assim, que está muito de moda, que são os novos empreendedores. Né? E também é outra linguagem dos nossos tempos, né? E é um trabalhador, né, autônomo, né? Ele não tem qualquer mediação. Então, ele tem ele tem uma pseudo-liberdade, né? Mas também este Byung-Chul Han vai dizer que ele acha, segundo a interpretação dele, que é uma das maneiras mais sofisticadas do capitalismo na exploração do homem. Então, eu pensei que a gente poderia, né,
pensei do Oswald de Andrade, né, no Manifesto Antropófago, como ele chamava, essa ideia de digerir o que a gente recebe e produzir alguma coisa nova. Então, eu, no primeiro momento, eu digo, bom, eu vou também me atrever a dominar, fazer uma metáfora da nossa cultura, né? Então, eu pensei em chamar a cultura da beija-flor. A cultura da beija-flor, que vai, né, em cada flor, tira o melhor e vai embora. Mas depois achei que eu estava abusando, né? Porque é um passarinho tão bonito, é tão lindo, e a relação é da natureza. Então, eu digo, não, eu estou ofendendo a natureza. Aí eu mudei e andei procurando, e até que encontrei uma que nasceu de uma forma assim, que é a cultura dos devedores. E aí eu fiquei um pouquinho mais satisfeito com isso, né? A cultura dos devedores é porque o sistema todo opera com a crédito, né? Então, todos compramos a crédito, né? É como se fosse toda uma hipoteca no futuro, né? Então, eu faço algumas considerações sobre isso, né? E aí eu faço uma outra ligação que seria, né, enquanto que aquelas do espetáculo, a cultura do narcisismo, a análise líquido, trata da subjetividade do laço social muito débil, né? Cada um por si, etc. Enquanto que a cultura dos devedores, que é o que traz esse filósofo, né, o Byung-Chul Chuan, né, que é um nome bastante difícil, a gente não está habituado com esse nome. Quando ele fala do imperativo do empenho do desenvolvimento, da capacidade, me parece que está mais ligada, eu posso ligar mais com a cultura dos devedores, porque a cultura dos devedores, em vez de ser uma ligação líquida, é uma ligação muito estreita entre o credor e o devedor. Bom, eu teço algumas considerações sobre isso, né, que, por outro lado, né, a cultura dos devedores, ela tem em si um laço, né, de criar alienações. Ela não, porque eu comprometo quase que o meu futuro, né, porque a cultura do crédito, do crediário, né, ela tem um sistema de aprisionamento. Então, ela, de uma certa maneira, diverge, né, com a cultura do espetáculo, essa metáfora, né, com a cultura do narcisismo, né, ou com a questão de... Não anula, né, absolutamente, né, mas são só algumas ideias em torno disso. Mas eu logo vou abandonar esse campo, né, um pouco da filosofia, sociologia, antropologia, né, porque a ideia sempre é buscar um pouco como se constitui a subjetividade no nosso tempo. Então, abandono isso, eu tenho aqui um pouco mais desenvolvido, mas a ideia é fazer circular rapidamente essas ideias para a gente conversar entre todos. Então, a partir daí, eu fui para o que os nossos autores mais específicos, né, autores efetivamente psicanalíticos e comprometidos com a produção teórica da psicanálise, o que teriam para dizer sobre isso, né? Então, aqui eu vou me deter, não naquilo que eu vou ver. Eu pensei, então, primeiro, obviamente, fui pensar Freud, né? E a primeira coisa que eu pensei, e isso eu vou ler, né, o que o Freud diz, e fui lá em 1900, no livro dos sonhos, ele tem a seguinte comentário do Freud. No mesmo terreno que Édipo reifica as suas raízes, outra das grandes criações, Hamlet de Shakespeare, também o faz. Porém, no diferente modo de trazer o idêntico material, se manifesta toda a diferença da vida anímica nesses dois períodos da cultura, tão separados no tempo. Se mostra significando o progresso secular do recalque na vida espiritual da humanidade. Em Édipo, como no sonho,
a fantasia do desejo infantil subterrânea é trazida à luz e realizada. Em Hamlet, permanece reprimida e somente averiguamos a sua existência, as coisas se encadeiam aqui como numa neurose por suas consequências inibitórias. Isso é Freud, interpretação do Freud em 1900. Então, eu vou desenvolver todo o texto, muitas coisas em torno disso, defendendo a tese que o processo... O que houve? O processo de recalque, ele é perene. Quem se modifica, quem sofre alterações é a cultura, são os movimentos da cultura, tomando por base essas duas tragédias, a tragédia moderna, digamos, e a tragédia grega, né? Eles são os contextos históricos que se modificam. O processo do recalque ele permanece. Essa seria uma das teses que eu estaria defendendo. A outra questão que eu vou tomar de Freud também é aquela famosa e conhecidíssima, né, que nós temos aqueles três inimigos, né, que é o corpo, a natureza e os outros. Bom, isso é bastante... Eu estou tomando isso também, deve ser pela influência do nosso coronavírus, onde, né, a natureza, então, está nos impondo aí uma série de restrições que nós falávamos, né, no nosso bate-papo inicial. Eu também vou em frente, né, não vou... É muito conhecida essa cita do Freud, né? Mas tem essa das relações com os outros, né? Que, segundo o nosso amigo Sartre, né, o inferno são os outros, né? Essa famosa frase sartreana. Ele diz que o homem pode ser explorado, etc., né? E eu só trago aqui, né, para citar que aí poderíamos... O processo da escravatura brasileira talvez fosse exemplos, né, que eu cito aqui, trago, né, e é um tema, por outro lado, que está sendo muito sendo muito trabalhado, né, por muitos de nós. Então, eu vou, né, depois eu vou para o texto final de Freud, né, de falar de que é o Moisés. Eu vou atrás da herança arcaica, né, o que é a herança arcaica, né, que é um conceito bastante forte, né, mas o que o Freud diz, né, que é importante da herança arcaica, ela não só engloba predisposições, senão também conteúdos, traços nêmicos do vivenciado por gerações anteriores. E logo mais adiante ele assume toda a responsabilidade. Ele, Freud. Após estes esclarecimentos, não vacila em declarar que os seres humanos sabem desde sempre que antigamente possuíram um pai primordial e o mataram. Está vendo o trauma do parricídio. Eu avanço um pouquinho mais em Freud e vou com duas questões mais, né? Que uma está em Moisés também, que é a obra final, que é essa questão que ele coloca que precisamos de autoridade, de autoritarismo, né? Isso ele já tinha dito em Psicologia das Massas, né? Eu vou só ler a da Psicologia das Massas, só para lembrar, todo mundo, os colegas vão lembrar disso, né? O líder da massa continua a ser o temido pai primordial. A massa quer sempre ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade, ou, nas palavras de Le Bon, sede de submissão. O pai primeiro é o ideal da massa, que governa o eu no lugar do ideal do eu. Isso é outra cita freudiana, né, dessa questão, parece, do homem, né, querer estar submisso, né, é impressionante. Bom, isso é o que eu estou, né, interpretando, a responsabilidade é minha, né? Eu não estou dizendo que o Freud disse exatamente o que eu estou dizendo, eu preciso assumir que é da minha
Horta essa ideia, né? Não é do... Não. Bom, então vem aí a herança arcaica, o trauma que vem através da herança arcaica e a questão do filogenético também. Então, nós temos o filogenético com o ontogenético, né? E esse casamento, então, de ambos. Eu deixo agora Freud, né? E vou trabalhar um pouco com Lacan. O Lacan, a partir dos anos 72, isso é pós-maio francês, 68, né? Todo mundo deve lembrar disso. Ele, a partir dos anos 70, ele começa a trabalhar com o que ele chama dos discursos, né? Não é nenhuma novidade, isso já está na filosofia, mas ele vai trabalhar com 4 discursos, que ele vai fazer o discurso do senhor, do amo, o discurso universitário, o discurso da histérica e o discurso do analista. Tá? E ele depois vai falar de um 5º discurso, né? Que é o discurso que ele vai chamar o discurso do capitalista. Mas ele não trabalha muito esse discurso, ele vai só trabalhar esse discurso em 72, numa conferência que ele faz na Itália, em Milão. E é um pequeno... Eu tinha pedido, até eu mandei para a sociedade aí uns gráficos, né, dos discursos e tal, mas eu penso que daria para nós conversarmos sobre isso. Mas o que ele tem uma operação no discurso do... É uma pequena mudança que ele faz no discurso do amo para gerar o discurso. Começa no discurso do amo, é como se fosse historicamente, né? E está ligado também às 3 profissões impossíveis do Freud, de alguma maneira, né? Que é educar, psicanalizar e governar. Ele segue essas 3, exceto o discurso da histérica, que não está dentro dessa colocação freudiana, e o discurso da histérica seria fazer desejar, né? É a palavra de ordem do discurso da histérica. Mas do discurso do amo ele faz uma pequena mudança, faz uma pequena alteração, e ele vai chamar do discurso do capitalista. E o que nos interessa no discurso? É muito brevemente isso, né, só para estimular a conversa, escutar todos e fazer um debate, é que a castração é obviada. Não tem castração no discurso do capitalista. O que tem é um mais gozar, que ele pega da plusvalia marxista, né? Tem um amparo marxista e um amparo freudiano no gozo do sofrimento, né? No masoquismo, etc. Então, o discurso do capitalista é um discurso que não tem, como ele não tem castração, né? Ele não faz laço social. Por ende, o discurso do capitalista, de uma certa maneira, é o que atinge de uma maneira bastante direta, né, a função paterna, né? Então, a função paterna, né, o nome do pai, ele está nessa cultura, então, muito diluído, né? Por isso, nós temos aí no nosso meio a discussão se ainda a categoria complexo de Édipo, etc., ela tem validade ou ela precisa ser substituída por outra teorização, que até poderia ser essa teorização dos discursos, entre outras possibilidades. Bem, a partir daí, eu me fundamento algumas coisas, mas eu não vou falar, né? Deu uma colega argentina, né, Alicia Ruda Alvarez, ela fez um doutoramento com uma tese só sobre o discurso, né? Ela disseca de uma maneira assim impressionante essa questão do discurso, mas isso todo tem uma certa lógica para produzir esse discurso. Mas eu vou avançando e venho cair na América do Sul, que era o nosso objetivo central, né? E na América do Sul eu vou citar uma pessoa, mas antes de citá-lo eu vou dizer o que ele disse. Então agora eu abandonei
Freud, abandonei Lacan, estou com um colega latino-americano e vou ler o que ele escreveu e o que eu tomo dele. Né? Permito-me repetir fatos conhecidos. Óbvio, seguramente, para marcar uma fratura entre a humanização normal, entre aspas, e a traumática. Esta última acontece no genocídio frio da pobreza extrema ou no genocídio quente da guerra e a exclusão étnica ou religiosa. Quem escreve isso se chama Marcelo Vinhar. Seguramente todos conhecem. O que nos interessava aqui é essa questão traumática. Aí eu faria, então, aquela conexão com Freud, com Moisés Monet-Terreiro, a herança arcaica, a castração, etc. Né? Então, essa referência, né, latino-americana é própria nossa, nos parece. Né? E ela me parece de uma riqueza, claro, tem todo o texto desse homem, né, que é um texto rigoroso, um texto forte, né, para ter, quem sabe, né, toda a força do que esse parágrafo dele aqui, né, está dando, né, mas eu penso que tem muita força. Né. Aqui eu só me permiti fazer uma questão, né, que me pareceu um casamento danado. Né? Então, essa pobreza extrema ela é traumática. Né? Bom, se ela é traumática, bom, isso é outra questão, né, que levou a conversar, a produzir esse texto, é a extrema desigualdade do nosso meio, né, meio social, que eu não sei como é que às vezes a gente ou renega ou nega toda essa questão, mas nós estamos aí trabalhando com isso. Né? Então, por exemplo, aqui se dá um fenômeno interessante com as nossas favelas, por exemplo. Né? Então, as favelas passaram a ser o cenário da onde circula as drogas, o tráfico de drogas. Então, parece que para um lugar ainda de uma certa desigualdade extrema, de dificuldades sociais, ainda foi operar nessa região, nessa área, né, isso que está fora da lei. Né? Então, já é um lugar que está, parece que, preparado para receber essa questão do tráfico de drogas, né? Algo fora da lei. Então, quem vive ali também passa a viver, já é uma marginalização, parece que fica ampliada, já tem uma marginalização e passaria a ter uma outra marginalização. Eu vou avançando com isso, é só uma pincelada, depois a gente vai seguramente. E eu guardei uma declaração de um senhor chamado Buffett, né, que parece que é um dos maiores empreendedores, né, do mundo, né, e ele deu uma declaração que eu resolvi guardá-la e estou usando aqui nela. Né. Esse senhor, ele diz assim: meu conselho é que as pessoas evitem usar cartões de crédito. Eu avanço aqui, né, e dizendo assim, esse homem: meu conselho é que as pessoas evitem usar cartões de crédito como como um cofrinho, né, para sacar. Isso simplesmente não faz sentido. Você não pode passar a vida pedindo dinheiro emprestado a essas taxas e se dar bem. Eu acho que isso vem consagrar aquela ideia que eu estava dizendo, pelo mínimo me dá essa intenção. E, finalmente, chegamos ao Brasil. O Brasil, eu vou buscar uma ideia que me encantou, me fascinou, e eu estranho, né? Seguramente tem colegas que devem ter trabalho sobre isso, mas eu peço desculpa, porque eu vou tomar uma ideia que eu encontrei num sujeito chamado José Miguel Wisnik. O José Miguel Wisnik, penso que é seguramente conhecido por todos, né? Um grande intelectual brasileiro. E
eu tomei mais contato com ele. Ele escreveu um belíssimo livro sobre Drummond de Andrade. E eu vi uma introdução do livro, né, na revista PUI. E ele ali, ele traz um conceito que eu penso que vocês vão gostar também. Por isso que eu traço, que eu me apaixonei. Olha o que esse homem disse, né? Se apaixonar por homem nessa idade não tem mais perigo, eu acho, né? Em todo caso, nunca se sabe, né? Olha o que ele diz, né? Ele lá no livro, na reportagem, na introdução que ele faz ao livro, a apresentação na revista PUI, ele fala O Poeta e a Pedra, né? Se eu não me engano. E ele fala da exploração do aço da sua querida Itabira, que é a cidade natal do Drummond. E ele tem N poesias, né? Eu não sou um experto nisso, mas graças ao Wisnik eu andei lendo alguma coisa. Várias poesias onde ele retrata essa exploração do aço na sua Itabira e a transformação dessa Itabira da sua infância para a Itabira dos nossos tempos. Então, olha o que diz o Wisnik, e eu vou fechando por aí para nós abrir a conversa. E esse é o conceito. É o trauma originário da sujeição oligárquica. Entre parênteses, subjacente. Ele é assumido pelo sujeito, neste caso, como reconhecível e, pelo menos, como visceralmente seu, diante do trauma a posteriori da devastação imposta pela pulsão devoradora do capital na era do aço. Vou repetir o conceito, né? O trauma originário da sujeição oligárquica. Esse é o conceito. E eu digo aqui para os meus botões, o trauma originário da sujeição oligárquica, essa bela categoria pensada por Wisnik, nasce, para mim, de duas fontes. Da fonte filosófica, creio que de cunho marxista, né? E da teoria analítica freudiana. É uma composição dessas duas teorias, com uma clareza de água cristalina. Demonstra como o colonizado assume as formas de pensar do colonizador. Bom, essa questão do colonizado, né, é uma questão também que podemos conversar. Então, em síntese, e à guisa de fechar essa conversa, né, e abrir a conversa para todos, seria assim, né? Em síntese, à guisa de conclusão destas ideias, reportamos que o nosso foco central é a relação entre o recalcamento, né, apresentado, discutido e descrito por Freud, e suas distintas manifestações particulares, com sintomas de subjetividade, etc., se distinguem entre si na singularidade das formas históricas e culturais. Então, são as formas históricas e culturais que operam sobre o recalque que segue operando, como sempre operou. E, pelo lado do traumático, né, viria, de uma certa maneira, ele é todo externo, de uma certa maneira, né? Assim como o próprio trauma da instalação da castração, ele é feito através de uma violência. Quando os pais assassinam o pai, a partir daí se instala a cultura, né? Se deixa a natureza, se passa a cultura. Então, é um ato violento, mas que institui a cultura, ou também, em outras palavras, institui a castração. Mas a ideia, deixo por aí, e muito obrigado. Eu espero que, não sei quanto tempo eu tenho utilizado, mas tratei de fazê-lo mais... Juntar tempo e clareza não é muito... Tá ótimo, Francisquelli, muito obrigado. Como disse a Anne no início, né?
o Francisquelli lançando os seus pensamentos e fazendo as suas próprias articulações, né? Um pensador. Nozek, por favor, a palavra é contigo. Sempre é um prazer estar com os amigos da Sociedade de Porto Alegre. Me convidam, eu sempre tenho muito gosto de estar com vocês. Tem uma longa história, como o Francisquelli lembrou. Eu participei dos primeiros passos, na época era presidente da FEBRAPSE, a gente estava ampliando, então foi uma época de abertura da IPA, foi muito bom participar com vocês desde o início. E sempre é caloroso. Leopoldo, fizemos, Leopoldo, particulares contigo como presidente da FEBRAPSE, né? Não é? Então, o Francisquelli é um velho amigo, irrecusável participar de uma reunião com ele, absolutamente. Então, eu quero contar umas coisas que eu venho pensando que tem um alinhamento e parentesco com ideias que o Francisquelli trouxe. Obviamente, a gente está vivendo tempos obscuros, tempos difíceis. A gente ouve um ataque à ciência, um ataque ao pensamento, um ataque à natureza. Quem viu essa semana aquele debate na maior potência da Terra, aquilo é chocante e o destino vai ser determinado por esse tipo de situação que me fez pensar bastante que eu cresci numa ilusão de que o iluminismo era vencedor e caminharia sempre para frente e a gente caminharia numa direção de progresso e que a barbárie iria para trás. E hoje em dia eu acho que é só uma marca da minha ingenuidade ou do meu desejo ou da minha vontade. Então, obviamente, há uma dialética de destruição e construção, e um pouco eu vou abordar isso. Um pretexto, quer dizer, a gente tem falado, nós analistas estamos meio que desafiados por uma velha discussão que se tornou obsoleta, se a gente vai usar os aplicativos, os aparelhos na análise. Era uma grande discussão se podia usar, fazer análise na China por aplicativo, era proibido, e tudo isso caducou rapidamente. A gente se retirou para casa na pandemia e a psicanálise continuou, as transferências permaneceram e a gente tem que refletir que mudanças isso trouxe, que mudanças a gente viveu. Eu faria, para generalizar e pegar mais a matriz que o Francisquelli pegou, que a pandemia é como, eu faria uma metáfora, como uma nevasca prolongada. Então ficou tudo branco de repente, mas isso vai terminar. Mais dia, menos dia termina, mas o solo embaixo da nevasca ele continua o trajeto da fertilidade dele do movimento anterior. Então, que movimento a gente estava assistindo? Eu penso isso porque eu vejo as transformações, por exemplo, profissionais que vão ocorrendo no interior da psicanálise, da medicina, de todas as profissões liberais. Então, o que vai acontecendo desde os anos 90 é uma grande revolução tecnológica e uma maré de fusões e aquisições que vão criando companhias cada vez maiores e vão atingindo um gigantismo que algumas são maiores que estados nacionais. O trabalho, por outro lado, do polo do outro lado, ele também vai requerendo uma expertise cada vez maior. Se quando eu entrei na faculdade, no final dos anos 60, você entrar na faculdade de medicina era uma garantia de que
você teria um futuro garantido pela frente. Isso vai caducando e você tem hoje desemprego de MBA, de pós-graduandos, e vai se criando uma competitividade muito maior do capital e muito maior do trabalho. E junto com a revolução tecnológica, ou as pessoas trabalham o dia inteiro e vai criando uma cultura da pessoa competindo no seu emprego e no lazer corre uma maratona, ou você está sem trabalho. Então a velha dicotomia do trabalho industrial também caduca e a gente vai criando cada vez mais a categoria dos precários, a antiga categoria dos lumpen, que são ideologizados como pequenos empreendedores. São pessoas que não têm nenhuma segurança social, não têm vínculo de emprego, não têm aposentadoria, não têm nada disso. E, de alguma forma, a profissão de psicanalista, que pertence à classe média, também sofre com isso e vai se precarizando. Então, vai numa época em que a classe média estudava junto com as elites, vai se diferenciando cada vez mais, se aproxima perigosamente da linha menos privilegiada da sociedade. As posições políticas dessa perda de chão, elas se radicalizam e, tradicionalmente, elas vão para uma posição de direita, e a gente está assistindo essa precarização e as tentativas de saída disso. Eu, quando vou a Porto Alegre, sempre me surpreendo o tamanho da migração que tem de Porto Alegre para São Paulo, ou que eu vejo dos filhos de analistas, quantos filhos de analistas vão buscar trabalho fora do Brasil. Isso é muito característico e em todos os lugares, mas particularmente me chama a atenção em Porto Alegre. Então, alguns centros vão sugando, esse centro se torna muito próspero e a gente chega no que o Francisco lembrou, tenho pensado, na ideia da sociedade líquida do Bauman, que o capitalismo ele vai mudando o tempo todo, ele vai transformando as relações, a cultura. O que é atual hoje, amanhã não será mais. As profissões tradicionais mudam, a forma de aprendizado muda, a forma das relações familiares muda e nenhuma tradição permanece em pé. Essa é uma ideia muito antiga, porque o Bauman não costuma citar, mas o Bauman foi um antigo marxista. Essa é uma ideia de 1808, na descrição que o Marx faz do movimento do capital, que em seu movimento de concentração de lucro, ele não tem ética, vai caminhando em direção da sua acumulação e transtornando todas as formas tradicionais de cultura, sendo, isso é muito importante porque tanto a esquerda como a direita esquecem, criando coisas lindas e destruindo coisas lindas. Então, tem os dois lados. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu hoje. A gente reclama que essa concentração, essa fúria do lucro, do capital, ela vai destruindo o planeta, queimando florestas. Para queimar as florestas, precisa destruir antes, queimar o pensamento. E é uma maré de destruição. Hoje a gente teve São Paulo, começo da primavera, 40 graus. Se quando eu era criança se fazia compras para roupa de inverno, isso caducou. Não tem mais o inverno de São Paulo. Roupas como blazer, japonas, tudo foi para o brejo. Fábricas vão para o brejo porque o clima é outro. Mas também cria coisas maravilhosas o capital. Só para dizer uma coisa, a gente pode viver hoje até 90 anos. É um prognóstico médio de classes mais privilegiadas, chega a 86, 87 anos.
Para se ter uma ideia, o prognóstico de vida em Vila Brasilândia, que é um bairro da periferia de São Paulo, muito característico das comunidades, o prognóstico de vida é 62 anos. O prognóstico nas zonas mais privilegiadas é 87 anos. Quer dizer, sem contar os recursos econômicos e qualidade de vida, você tem um ganho de 15 anos de vida a mais em função de um certo... Não está muito longe no horizonte, quer dizer, as formas de reprodução assistida, elas são fantásticas, modificam a ética, modificam o conceito de vida, de morte, tudo se movimenta. E a gente perde o chão. Então, é fácil imaginar nas próximas décadas que, por modificações genéticas, tendo recursos, você compra décadas de vida. Quem tem o recurso para ter, isso a gente já assiste nas reproduções assistidas. São caríssimas, algumas pessoas, igrejas tomam conta, o fundamentalismo religioso penetra em todas as religiões, nunca se viu tantos ortodoxos ou tantos evangélicos e tanta igreja, e elas entram onde o Estado e a cultura não conseguem suprir um chão. Então, você tem verdades imediatas, dogmáticas, que cabem no Twitter, duas, três frases, e isso entranha todas as áreas. Também tem um conceito do século XIX, que eu acho muito útil, que nessa época de transformações você tem uma perda da referência cultural e ética. Isso é chamado de anomia por Durkheim. É um conceito que pode ser recuperado e ele dá conta de algumas compreensões. Essa ausência, essa segurança. Para migrar para o território psicanalítico, do que eu estou falando? Estou falando de ausência de narrativas culturais. A ausência de referenciais éticos, de procedimento, da cerimônia de casamento, da cerimônia de nascimento, do rito do luto, tudo isso se perde. Então, a gente, nesse território, a gente volta para o território freudiano, que o traumático, quando ele fala do econômico, ele não está falando de intensidades materiais ou de energia. Ele fala de uma estimulação e a correspondente referência representativa ou narrativa. Então, a gente vai perdendo as velhas narrativas, não encontra novas e se agarra a narrativas curtas, dogmáticas, imediatas. Então, a gente entra no território do traumático e das patologias contemporâneas, que tem essa característica de uma pobreza construtiva. O que tem a pessoa? Tem pânico. O que é Deltirt? Então, ela não separa mais o que é psíquico, o que é físico, e acha que vai morrer fisicamente, quando tem um abalo da estrutura psíquica que como que deixa de funcionar. A pessoa corre imediatamente para o pronto-socorro, porque ela está morrendo. Hoje em dia, com a divulgação, eu que não via pânico nos anos 70, vi um monte nos anos 90 e hoje desapareceram. Eu não vejo mais pânico, já tem uma camada medicalizada. Quer dizer, todos esses sofrimentos eles são tratados como se fosse um problema médico. Os laboratórios crescem, se tornam grandes referências corporativas e passa você por antidepressivo na caixa d'água ou no sal, como se faz com o iodo. É o que falta.
é difícil a gente cruzar com alguém que não tenha já recorrido em algum momento a esses antidepressivos, que eu sempre brinco. O antidepressivo ele não vai te deixar feliz, ele vai te deixar antideprimido, que é um estado muito peculiar e muito característico de um rebaixamento, um efeito colateral também muito simples, que é uma diminuição de atividade sexual e engordar. E que eu não acho que é o efeito colateral, acho que é o efeito principal, um rebaixamento das funções que poderiam fazer sofrer. Como é que se constroem as narrativas, né? Eu acho que elas se constroem da intersecção de dois infinitos. A gente precisa das memórias e dos desejos. O desejo, ele mergulha numa utopia que vai ao infinito. E as memórias mergulham na tradição também infinita. A gente pode fazer releituras do Homero hoje, que são um referencial muito importante. Desse cruzamento, você tem uma centelha de narrativa significativa. Para dizer o que eu penso, eu achei uma metáfora que eu achei muito boa. Vamos dizer, nessa que o Francischelli falou da sociedade do espetáculo, eu diria que é um excesso de luz, um excesso de informação que cega. Show com 100 mil pessoas, ídolos que o que comem, o que vestem são modelos para mim. Então, é um excesso, e isso lembra aquele excesso do espetáculo que tinha no fascismo. Cerimônias patrióticas, bandeiras, tochas, isso que era um excesso no tempo fascista, isso se tornou um cotidiano na sociedade. Esse excesso de luz, ele não permite a construção de narrativas significativas. Ele caminha nesse empobrecimento da cultura e da narrativa e da subjetivação, porque nós somos as narrativas que construímos a respeito de nós mesmos. E o que é o recalcado também é uma narrativa que pode ser traduzida. E é a interpretação da primeira tópica. O que a gente vê cada vez mais são territórios de ausência de construção, que obrigou Freud a fazer a segunda tópica, onde tem o território do inconsciente por construir. E que, se não é construído, é pobre. O que é uma metáfora que me faz sentido e que eu tenho gostado, e que depois que eu até apresentei na Sociedade de São Paulo, eu encontrei um livro do Didi Huberman, que é uma referência para mim, que chama A Sobrevivência dos Vagalumes. Então, o que eu pensava, quer dizer, a gente, como psicanalista, a gente trafega no território de um iluminismo, mas não é o iluminismo da razão mais. É um iluminismo noturno que considera que a centelha de revelação vem no sonho, ou na linguagem poética ou na linguagem metafórica. Então, toda construção teórica psicanalítica, ela é poética. Quando eu falo do econômico, é uma metáfora para falar de representação, do pulsional e da relação entre os dois. Então, como o inconsciente não se revela, por definição, a gente vai representar o inconsciente por narrativas de correspondência, por metáforas, por metonímias, por alegorias, pela poética, por narrativas. Então, dentro dessa imagem de que a gente enxerga, quando a gente apaga a luz, a gente caminha por um campo escuro, onde é a experiência de todos, desde criança, de ver os vagalumes. E quando a gente vê o vagalume, a gente tem uma iluminação, é uma centelha de revelação. A gente vê um halo ao redor. Qual é o impulso que a gente tem? Catar os vagalumes e pôr num vidro.
Aí a gente põe todos no vidro, eles, ao invés de iluminar melhor, eles se apagam. Então a gente anda atrás dos vagalumes ou atrás dessas centelhas de revelação ou de insight psicanalítico. E acontece com a gente como quando a gente anda no campo de vagalumes. A gente está andando, aquele vagalume apagou, porque a revelação é efêmera, a gente está falando do inconsciente, e a gente vai na direção que estava o vagalume, e o vagalume não acende lá adiante, ele acende na ponta do nariz da gente, ou lá na direita, em trajetos completamente inesperados. Então, eu acho que é uma boa metáfora de como a gente trabalha psicanaliticamente. A gente tem centelhas de correspondência do funcionamento do inconsciente, de narrativas onde essas estão ausentes, no trauma, ou em todo esse território que o Freud chamou de id, que, olhando no diagrama dele, é a maioria do psiquismo. Então, a gente precisa de narrativas. E essas narrativas não vão vir a partir do desejo da gente e nem das memórias. Elas vão vir das memórias, do acervo cultural que a gente tem, e em encontro com os desejos que se revelam na hora, na situação analítica, e dessa intersecção a gente tem uma centelha narrativa. Então, o modelo que nos serve é sempre o modelo de fazer uma poética, de flanar pelos campos e, obviamente, se a gente ficar muito tempo dessa multiplicidade de coisas que se acendem, dos vagalumes que se acendem, a gente tem uma noção melhor, um pouco melhor no campo onde a gente se movimenta, que é completamente diferente das vontades da memória utópica da gente, da revelação e da redenção, ou da cura, ou do que seja que a gente possa esperar da psicanálise, que volta e meia entra na psicanálise como uma disciplina redentora e se formam seitas que oferecem a redenção ou que pretendem outra narrativa bíblica também da memória, que é a linguagem adâmica, a linguagem de Adão, que ele nomeava as coisas. A luz, ela não é posta em cima, ela é escavada e são centelhas. Então, eu acho que tanto o pensamento social fertiliza a minha prática analítica, porque todas as conversas começam, ou muito comumente, com a pandemia, com a crise, e rapidamente a gente vai encontrar fantasmas, espectros, que são de outras camadas, outras temporalidades, e que vão se revelar como essas luzinhas, como vagalumes. E essa iluminação vem do social, da cultura, do Drummond, do Homero, dos testamentos. É gozado, a gente usa pouco as metáforas dos testamentos. E eu pensei, por que a gente usa tanto os gregos, Shakespeare, e não usa os testamentos? Talvez porque eles são muito próximos. Eles ainda estão muito entranhados na gente. Então, revelação, redenção, ainda é um mito poderoso. Mais poderoso que a gente não pode ter o distanciamento reflexivo. As utopias redentoras, e a psicanálise faz parte delas. E não virão. Não virão, e a gente vai ver nas análises coisas horríveis e coisas maravilhosas nessa dialética. E mais ou menos era isso que eu queria conversar, e com certeza tem um trajeto em comum, parceiro com o Francischelli da vida toda, que nós vamos continuar, porque nós não vamos esmorecer, né, Francischelli? Aqui tinha um parceiro que cantava e dizia assim: não podemos nos entregar para os homens, Nozek.
De jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem peleia. É assim que termina, que continua a música. Muito obrigado, Nozek. Abrimos agora para os comentários. A Renata, por favor, o que temos de comentários, perguntas, inscrições? Boa noite. Nós ainda não temos inscritos. Temos um comentário da Ana Paula Terra Machado. Não, é uma pergunta. É uma pergunta. Mas eu fiquei na dúvida, Ana Paula. Eu acho que talvez tu pudesse ler para a gente. Tu gostaria que eu lesse ou tu podes... Teu microfone está desligado. Pode ler sem problemas. Eu vou fechar meu microfone. Hobbes, citado por Safatli, afirma que de todas as paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo. Como vocês compreendem essa questão do medo como afeto central da política? Essa questão remete ao desamparo ao que todos estamos submetidos. Admitir o desamparo, tolerar o desamparo, não seria uma possibilidade de enfrentar esse medo que nos submete? E... Lê de novo. Leio? Leio. Eu posso falar, então. O que eu estou citando... Bom, em primeiro lugar, eu não queria me demorar, é por isso que eu escrevi. Francisquele, Nozek, uma satisfação ouvir você sempre. E eu estava pensando a propósito do que vocês colocam, e sempre esses questionamentos tão interessantes, metáforas tão lindas, mas eu acho que uma das questões que a gente está sempre tendo que lidar é a questão do medo. Isso, obviamente, eu não estou falando da pandemia, eu estou falando de política. E o Safatli, no livro dele, O Circuito dos Afetos, que eu acho muito interessante, Vladimir Safatli, né? Vocês conhecem, enfim. Ele cita, então, essas questões do Hobbes e coloca o medo como o afeto central da política. E a gente poderia estender, então, seria o afeto central junto com a renúncia funcional do mal-estar, mas seriam dos afetos centrais no nosso mal-estar, e este medo, justamente provocado pela nossa dimensão de desamparo. A minha pergunta é assim, vai no sentido de aceitar o desamparo, tolerar o desamparo, não seria um ato de emancipação ou libertador para enfrentar o medo, o afeto central da política, porque todo mundo está sempre cercado de medo e a segurança se tornou uma palavra tão importante, uma palavra-chave? Tem razão na tua... Não sei. Eu podia falar? Eu ia falar. Veja, o medo, ele faz o apelo à segurança. E, tradicionalmente, quem oferece a segurança é um regime autoritário, que tem as respostas, que oferece uma luz que ilumina tudo, que tira a pessoa desse campo de vagalumes, que eu acho que é onde a gente se movimenta. E veja, tolerar o desamparo, como é que a gente tolera o desamparo? Eu fico desamparado e não tenho nenhuma referência e tolero isso? Ou eu preciso uma referência narrativa mínima? Tem um tanto de desamparo que pode virar narrativa. Tem um tanto de desamparo que é excessivo e requer tradições e possibilidade construtiva nova. Quando eu me retirei para casa, no começo da pandemia, eu estava aterrorizado com o meu futuro, com a clínica, com o auxílio que eu podia dar para filhos, para os netos, se alguém iria me acompanhar, se eu teria pacientes. Né? E não adiantava falar para mim, olha, tolera o medo. Eu preciso, assim, de que tradições vão se renovando. Então,
os pacientes vão ficando, um hábito novo se constitui, meus filhos se viram, eu começo a ter uma compreensão do que acontece, eu preciso de informações para fazer uma construção psíquica. Isso é um colo. Então, aos poucos, essa sala foi construindo um colo que vai me ficando cada vez mais familiar. Como eu disse, ontem eu tive uma compreensão completamente nova dessa coisa que está atrás de mim na telinha há 7 meses. Falei, mas olha, não é que eu estou num campo onírico de vagalumes trabalhando? E isso me aconchega, eu estou mais familiarizado, estou em casa. Então, a gente precisa um certo suporte. Quer dizer, se eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer com os meus filhos, eu não construo o pensamento. Eu preciso um mínimo disso. Então, a gente tem muito essa consigna, tolerar o desamparo. Tem o desamparo excessivo, né? Tem o desamparo traumático. Tem o desamparo que vem, é clássico uma referência do Walter Benjamin sobre os soldados que voltavam da Primeira Guerra, mais pobres, sem narrativas para contar. E aí, no conjunto da psicanálise, se desenvolve, por esse aprendizado, a segunda tópica, do inconsciente não recalcado, e da noção de trauma, que fica muito central depois na obra do Bion, na obra do André Green, do como construir o inconsciente. Então, o medo, ele corre o risco de trazer o excesso de luz. O fascismo, a autoridade, a honestidade, deixa comigo. O pastor, o psicanalista. Eu penso mais ou menos, né? Essa questão do medo, né? O medo pede urgências, né? O medo solicita presteza, né? E talvez quem possa oferecer, sem dúvida nenhuma, né? Seria alguém que sabe, né? Alguém que decide, alguém que oferece, né? Isso é próprio, né? Dos regimes totalitários, né? Sem dúvida. Eu penso que o que nós precisamos é tolerar o desamparo, sim, mas o que parece é que eu preciso de um amparo minimamente simbólico. Tá? Porque sem um amparo simbólico, né, eu não faço nada, eu não crio pensamentos. Né? Por exemplo, nessa pandemia, né, nesse sistema traumático, eu dependo muito do meu aparelho psíquico, né? Da minha capacidade, né? De poder não deixar que o medo me estraçalhe, né? Me desorganize, né? Ou me coloque numa situação, quem sabe, me fragmente demasiado. Mas eu preciso me fragmentar. Se eu não me fragmento, eu não tenho como resolver esse impasse. Mas eu preciso, né, um amparo simbólico para fazê-lo. E onde é que eu vou buscar esse amparo? Né? Eu penso que vou apelar às memórias, né, sem sombra de dúvida, né? Vou buscar meu campo de experiências, né, para trabalhar com eles, né? E, a partir de aí, eu vou construindo, né? Um tijolo em cima do outro. Né? Eu não vejo como não se fragmentar, se fragilizar. A fragilidade me parece que é um instrumento de saída, né, do desamparo. Porque é através dela que eu posso, né,
reorganizar-me para resolver, né? Porque o medo me abstrai o pensamento. É uma das primeiras coisas que o medo opera no nosso psiquismo, é anular nossa capacidade de pensar. Então, pelo mínimo é a minha experiência, né? Então, a Ana Paula está trazendo especificamente o medo no campo político, né? O medo no campo político é talvez um dos grandes instrumentos da política autoritária. Enfim, é um temaço, né? É só uma pincelada. Mas me parece que também, né, isso que o Léo vai tecendo, né, no seu estilo de colocar as coisas, né, talvez um relâmpagozinho, né, me dá, né, ele me dá talvez algum suporte. Gente, eu faz vou... aquela... Desculpa. Eu vou passar a palavra para um grupo de perguntas e depois retorno a palavra para vocês dois, pode ser? O próximo agora inscrito é o Sander. Tá contigo. Alô, me escutam bem? Sim. Sim. Boa noite a todos. Foi um prazer ouvir vocês. Bom, Nozek, primeiro um comentário, né? Tu falaste sobre a poética, né? O fascista não suporta a poesia, né? Eu lembrei aqui daquele documentário Arquiteturas da Destruição, onde mostra que a primeira guerra, né, que o nazismo declarou foi no campo da arte. E a gente teve a Queer Museum fechada aqui em Porto Alegre, nas vésperas das nossas eleições, né? Então, tem algo sobre isso, assim, né, dessa função subversiva da arte, né, que eu achei bem importante de marcar, assim. Mas, Nozek, se o pessoal comentou, né, tu como um amigo da brasileira, aí queria virar uma questão para o Francis Kelly, né? O Byung-Chul Han não necessariamente, né? Em algum momento ele até coloca a psicanálise como, devido à subjetividade contemporânea, que segundo ele, e eu não concordo, né? Teria uma falta de interioridade, que então ali a psicanálise estaria inoperante na atualidade, né? Então é um filósofo bem interessante, mas não é exatamente um amigo da psicanálise, né? Mas aí o Lacan, eu vou tentar acelerar a questão, né? Em 72, se eu não me engano, o Francisco me corrija se eu estiver errado, que ele postulou nessa conferência, né, a questão do discurso do capitalista, e em 73, no governo Pinochet, no Chile, começou o neoliberalismo, né, que é a face do capitalismo que a gente vive até hoje. Só que o neoliberalismo, ele depende dessa ideia do mercado globalizado, né? E uma coisa que me intriga muito é que na Europa os nacionalistas têm fechamento de fronteiras, tem países saindo da União Europeia, tem toda uma questão que eles são contra o neoliberalismo em função que são contra a globalização, então, por causa do fechamento nacionalista. Só que no Brasil, e essa é efetivamente a minha questão, é muito curioso, porque existe uma mistura, né, um casamento do neoliberalismo com o nacionalismo, né, somado ainda ao fundamentalismo evangélico, que é uma mistura para mim muito curiosa. Se vocês pudessem comentar sobre essa situação do Brasil, que parece bem peculiar no mundo, né? Os Estados Unidos ainda junta, né, nacionalismo com o neoliberalismo, mas nós temos isso, que é similar aos norte-americanos, e mais a questão do fundamentalismo evangélico, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco isso, seria essa a minha questão. Obrigado. Obrigada, Sander. Júlio Campos. Pois é, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu estou comemorando essa nossa reunião de hoje. Júlio, mais próximo do microfone, por favor. Eu estou comemorando essa nossa reunião de hoje, porque eu acho que são tão poucas as vezes que nós nos enveredamos por essas questões sociais e toda essa influência que tem na vida da gente, não? Que me parece que hoje é de comemorar isso, não essa questão.
Eu outro dia assisti na APA uma live com um psicanalista americano, que eu, infelizmente não sei o nome dele, mas que todo mundo vai conhecer porque ele vai ser o próximo presidente da Sociedade Psicanalítica Americana. Ele é um consultor de empresas e trabalha com grandes empresas assessorando os CEOs de grandes empresas. Ou seja, do ponto de vista, talvez até comum da psicanálise, isso é uma heresia. Mas eu acho que a menção do Francis Kelly ao Warren Buffett hoje, que é possivelmente o maior ganhador de dinheiro com bolsas de valores que já existiu na face da Terra, mas hoje em dia é com Bill Gates o maior benemérito do mundo, a pessoa que mais consegue dar dinheiro e colocar dinheiro em lugares estratégicos e construtivos. Eu acho que o que o Buffett queria dizer com o que o Francis Kelly estava citando é o seguinte: vocês, por favor, não usem cartões de crédito. Os cartões de crédito estão deixando vocês pobres. Isso que ele não veio aqui no Brasil para ver a taxa de juros que o Brasil tem no cartão de crédito. Ele estava vendo a taxa de crédito dos Estados Unidos. Mas, então, o que o Buffett estava fazendo é dizendo, na minha opinião, não, é dizendo o seguinte: o mundo civilizado está farto de capitalismo selvagem. Isso não é construtivo, não faz bem para o mundo o capitalismo selvagem, e o que faz isso é um mundo muito mais pobre e pior. E, obviamente, estamos todo mundo de acordo com isso, não? E teríamos que ver, que pensar as questões psicanalíticas que podem estar junto com isso. Uma delas é a seguinte: felizmente, me antecedeu, como é que se chama o rapaz? Sander. O show dele de conhecimentos e concatenação do pensamento é muito bom. Eu gosto muito de escutar, é um rapaz novo. Então, essa sociedade das dívidas e do crédito que o Francis Kelly estava levantando não é a única sociedade que existe. Tem uma outra sociedade que está vindo de baixo, que o Sander representa, muito culto, muito articulado e cheio de ideias. Então, eu acho que pensar que são só pessoas que... desculpe, meu discurso já está cumprido demais, mas é só mais 2 palavras. Eu entendo que o que o Francis Kelly estava se referindo existe. Tempos líquidos, pós-modernidade, hipermodernidade, tudo isso tudo existe, não há dúvida. Mas também existe uma outra coisa que não está sendo estudada. Por exemplo, aí eu quero fazer uma pergunta para ti, Nozek, e para o Francis Kelly. Os pacientes de vocês são assim como vocês descrevem o mundo? Ou são pessoas muito mais inteligentes, capazes e articuladas? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo os psicanalistas descreverem o paciente atual do mundo, ou o paciente do futuro, ou esse tipo, e parece que eu não acredito que esses sejam os pacientes de vocês, porque os meus não são assim. Os meus pacientes são pessoas todas com discurso, como tu estava dizendo, Nozek. Então, esse ideal
isso aí já existe hoje em dia. Eu vejo gente muito articulada e muito inteligente, não é certo? Então, eu fico curioso para saber, as pessoas que chegam para se analisar com vocês são pessoas prejudicadas pelo problema líquido do mundo ou são pessoas com personalidades fortes e que têm, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, são o representante mais capaz e desenvolvido das suas próprias famílias, não? Então, me parece interessante, assim, colocar, não? Eu queria escutar vocês sobre isso mais também, mas o principal dessa reunião, para mim, é ter inaugurado esse espaço para poder discutir essa situação que me parece muito interessante ser discutida. Tá bem. Eu vou pedir só que sejam breves nas colocações para que a gente possa voltar para o Nozec, para o Francischelli, que nós estamos nos aproximando do final. Renata? Vou ler uma pergunta da Marcela que comenta sobre a questão das narrativas, que o Nozec havia colocado. Ela diz: bom, precisamos de narrativas. A ideia de Deus é uma dessas narrativas necessárias? O que vocês pensam sobre a crescente onda da judicialização da saúde, da política, da educação, dos afetos? O que é? Repete. O que vocês pensam sobre a crescente onda da judicialização da saúde, da política, da educação, dos afetos? E retornamos a palavra para os convidados. Cris. Quem começa? Nozec, Francischelli, quem gostaria? Francischelli tem que abrir o microfone. Vamos ver, né? O Sander faz uma pergunta, né? Ou várias, né? Pois é, né? Eu não sei se eu captei toda a pergunta, né, que ele traz, né, essa contemporaneidade aí do discurso capitalista, né, do Lacan e do Pinochet na América Latina, né, com o neoliberalismo, uma coisa assim. Mas eu acho que a pergunta que ele faz é o neoliberalismo, o nacionalismo, o fundamentalismo evangélico, me pareceria, né, o mais... Mas tem essa primeira, que é a questão da poética, né? Que a poética parece que os regimes autoritários não são muito amigos, né? Olha, é uma mistura, né, de neoliberalismo, nacionalismo, fundamentalismo religioso extraordinária, né? Não sei como é que podem conjugar essas coisas, né? Mas elas... Quem sabe elas têm alguma sinonímia interna, como eu costumo, né, expressar às vezes, né? Porque não poderiam estar, né, esse neoliberalismo, né, não sei, né, como é que eu posso entendê-lo, né, mas digamos a fundamentação dele é diminuir o poder do Estado, segundo alguns, né? O nacionalismo seria, né, esse mundo globalizado, como defender o nacionalismo. Agora, o fundamentalismo evangélico, né, ele tem uma narrativa salvadora, de moralizador de costumes, né, de criar um outro modus vivendi, né? Então, talvez por isso tenha tanta... Acho que o Nozec deu as razões, né, do fundamentalismo religioso, né, que são as periferias onde o Estado não está presente, né? A educação não está presente, e parece que possibilita toda esta... Porque o fundamentalismo religioso ele tem também uma questão de poder. Ele também, pelo menos aqui no nosso país, né, ele ingressa massivamente na política, né? E ele se associa mais não com o nacionalismo, né, mas com um projeto de governo neoliberal. Não sei se... Isso também é um tema, né, que... O meu amigo e meu irmão Júlio Campos, né, eu acho que ele faz uma questão que é um bom contrincante, né? Ele
nós não, eu penso que talvez nós não, pelo menos na minha intenção, né, era mais, não era particularizar o tipo de analisantes, porque talvez os nossos analisantes sejam muito parecidos com os analisantes que o Júlio trazia, né, pelo menos os meus. O que acontece, que me parece, né, e que a discussão ainda estaria no campo, né, da presença do social, que às vezes a psicanálise não quer participar, né? A gente vê nas nossas instituições. Então, parece que são dois campos, né, Júlio? Não sei se eu consigo, mas eu penso que é uma discussão muito importante, né, que não quer dizer que dentro, nós não estamos falando do... agora me veio, né, na memória, né, porque tu falou do Bill Gates, esse documentário que está circulando sobre as mídias, né, que é realmente, pelo mínimo, né, o impacto... Parece que, não sei, né, o que o Nosek diria, mas parece que ele vem para eliminar todas as narrativas, né? Ele vem, né, esse avanço da tecnologia, alguma coisa, ele é de uma... é assustador, né? Talvez... Aí foi quando, voltando à questão da Ana Paula, né, quando, à medida que eu ia tomando conhecimento do comentário, né, o medo ia cada vez se apresentando no meu semblante, né, digo, bom, mas não é esse domínio desta maneira, de 1984 presente, eu sou um personagem daquele livro, né, de 1984, digo, bem, então eu fiquei muito, né, impactado com aquilo, né? Essa questão da narrativa, Deus seria uma narrativa, né? Olha, talvez a que tenha mais sucesso, uma das que tem muito sucesso, né? Porque ela tem uma narrativa de organizar o nosso presente, né? E nos diz também de um futuro, né? Não trabalha com uma finitude, com a dureza crua, né, da morte. Enfim, daria para muitas questões. E depois, a outra seria a judicialização da eu queria saber por que tu colocaste os afetos também, né? Porque eles... Mas como é que... Quem formula a pergunta tem a resposta, dizem, né? Porque está muito focalizada no tema, né? Mas é um recurso, né? Me parece, né? É um recurso, né, de levar tudo para uma instância, né, que vai decidir isso, né? Também me parece que não faz bem nenhum. Não sei se a pergunta aponta isso, né? Vamos escutar, eu acho que o Leopoldo, né? Senão eu vou ficar com todo o tempo aí, o nosso visitante precisa ser homenageado. Obrigado. Olha, eu queria frisar que o livro que eu publiquei, que eu lancei um dia aí na Sociedade, chama Disposição para o Espanto, para o Assombro. Quer dizer, realmente, nessa metáfora do vagalume, o campo escuro ganha. No quadro também, o quadro... Então, das respostas... é uma, não sei, tem uma tradição do pensamento da filosofia e dá respostas totalizantes. E cada questão ou cada palavra, se você observar, ela tem referências de memórias que mergulham no infinito e de desejos, de anseios que também vão embora. Então, a gente tentar fazer uma explicação totalizante
não é o que me agrada. Eu queria dizer que a gente tem uma experiência só quando a gente consegue simbolizá-la e relatá-la, senão ela resulta um buraco negro. Então, respondendo para o Júlio, quem são meus pacientes? Olha, é um grupo muito particular, que tem, em primeiro lugar, uma sintonia comigo que permite que as transferências que eles precisariam, elas são compatíveis comigo. E, a essa altura, eu diria que eu atendo uma turma muito privilegiada. Não é economicamente, é até de recursos, de crítica, de questionamento, e alguns de impasse. Alguém procura análise quando realmente não acha outra saída. Eu estou convencido que antes de ir para uma análise, a pessoa separa a casa de novo, muda de emprego, muda de cidade, tem uma série de peripécias. Então, digamos que é um privilégio. É gente que passou, sempre esteve procurando. E talvez vai chegando num lugar onde fica um pouco mais tranquilo que não vai achar. Mas é gente inquieta, é gente que que não tem o chão firme, religioso, ou de ideias, ou de crenças embaixo. Não são modelo. Quer dizer, quando a gente sabe que mais da metade dos trabalhadores no país estão desempregados, realmente a gente está numa faixa, ou quando a psicanálise americana, como você falou, está lidando com as grandes corporações, tem que saber que é um recorte particular. Não é um recorte que pega... No mínimo, a gente tem que ter a crítica que a gente está num lugar muito particular. Quanto à ideia de Deus, eu gosto da ideia do Adorno, que fala que o iluminismo, se levado como certeza da razão, ele se torna um mito. E o próprio mito, ele tem raízes na verdade. A gente usa muitos mitos em psicanálise. E a ideia de Deus, como o Francis Keller falou, é uma grande ideia. Levou tempo até chegar na ideia de Deus único, que dificilmente se sustenta. Tem os santos, os apóstolos, toda uma esfera panteísta que permanece também, ou uma religião matriarcal que também permanece. Então, são ideias que a gente pode sentir que elas têm alguma ressonância com a gente. Então, por exemplo, discutir a fé em termos de razão é discutir duas esferas incompatíveis. A fé, ela não pode ser discutida se contrapondo à razão. Ela é um outro fenômeno. E, pelo visto, é um fenômeno que sempre vai existir. Outra pergunta da judicialização das esferas, da política, da educação, tudo isso, a gente também pode pensar, claro, e sempre foi assim. E tem a politização da justiça também. São áreas que têm um imbricamento e hoje essa coisa ficou muito mais fluida. Quem é dono do Estado, quem manda, quais são as bandeiras. E na pergunta sobre os discursos nacionalistas da extrema-direita contra a globalização, discursos, eles são discursos. Então, a gente ouve um discurso no nosso governo nacionalista, mas eles entregaram Alcântara, mas eles querem vender os poços, mas eles querem vender as refinarias. O que tem a ver isso com o discurso nacionalista? Eles têm um discurso da honestidade. O que tem a ver a honestidade
com os fatos que a gente sabe da família. São discursos e são atos de fé que preenchem justamente aquele desamparo insuportável que deveria ser suportado, mas de fato não é. Então se agarra a ideias que são ressonantes ou ecoam dentro, que o governo é religioso, fé em Deus. Como acreditar nisso? Então, vamos dizer, veja como as narrativas elas não passam pela verdade ou pela mentira, elas passam pela necessidade, né? E a própria psicanálise ela não troca a narrativa pela verdade. Seria muita arrogância. Ela talvez troca por outras formas de narrativa que são cintilantes. E o que eu quero dizer, assim, eu tenho uma inquietação como cidadão. Eu não tenho dúvida que a cultura entranha entra dentro da sessão e tudo que eu procuro abarcar no pensamento é muito insuficiente. Então, por isso que essa ideia recente dos vagalumes, ela me fez muito sentido. Eu me aproprio dela e falo, bom, peraí, como é que eu posso pedir respostas tão complexas a quem só tem vagalume? Eu estou compartilhando com vocês, mas uma resposta totalizante, utópica, explicativa, isso vai além. Então, meus pacientes não compartilham das minhas ideias, mas eles têm uma configuração misteriosa de compatibilidade, em grande parte inconsciente, que eu mesmo não sei. Tivemos uma noite muito agradável, mas estamos realmente assim, já estamos 10 horas e 15 minutos praticamente, então vamos ter que encerrar. Um agradecimento especialíssimo, né, aos dois Léos, que juntos hoje lançaram, né, centelhas de luz, né, de novas ideias, estimulantes. O nosso chat aqui, né, não parou, com as pessoas comentando e perguntando, mas infelizmente a gente precisa encerrar nesse momento. E numa outra oportunidade seguimos. O Nozek é o nosso convidado novamente para quando quiser vir a Porto Alegre. Muito obrigado ao Francischelli e a todos vocês que ficaram conosco até esse momento.